Bem-vindo ao programa Fé Extraordinária. Aprenda a desenvolver uma fé que gera milagres, pois tudo é possível ao que crer. Olá, bem-vindos ao Fé Extraordinária. Olá a todos! Hoje o papo é sobre um tema, desafiador. Forjados na humildade. A gente vive numa cultura que bate palma para a autoconfiança, para o poder, para o status, né? Sim, o tempo todo. Mas e se a força de verdade, aquela fé extraordinária mesmo, viesse do contrário disso tudo? É uma inversão de valores, né? Exato. É sobre isso que a gente vai conversar, muito inspirados pelo livro Fé Extraordinária, do Jonatas Pina. Parece que vai contra tudo que a gente aprende sobre ter sucesso, né? Totalmente. É, assim, um paradoxo bem interessante que a fé propõe. O mundo empurra pra gente se promover. Sim, para aparecer. Mas a Escritura mostra um caminho radicalmente diferente. Pega o exemplo de Jesus lá em Filipenses capítulo 2. Certo. Mesmo sendo Deus, ele não se agarrou a isso. Pelo contrário, diz que ele se esvaziou. Quer dizer que ele abriu mão voluntariamente dos privilégios divinos para virar um servo, para viver como um de nós. É o maior exemplo de humildade que existe. Nossa. E essa atitude radical, ela tem uma promessa junto, né? Lembro de Lucas, acho que 14:11, Isso. que fala que quem a si mesmo se humilha será exaltado. Parece que isso é chave para construir essa fé extraordinária que a gente busca. Exatamente essa a base. Mas assim, como essa humildade aparece no dia a dia? Não é só uma ideia bonita, né? Não, de jeito nenhum. Uma parte essencial é a gente reconhecer que depende de Deus, sabe? Dependência. Num mundo que grita seja autossuficiente, admitir que a gente não controla tudo, que precisa de algo maior, isso já é um ato de humildade gigante. Faz sentido. Não é se sentir incapaz, mas reconhecer de onde vem a força de verdade, qualquer capacidade que a gente tenha. Entendi. Então não é sobre se diminuir, mas sobre saber quem é realmente grande. Isso tem a ver com aquela ideia da fraqueza que Paulo fala. Tem tudo a ver. Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ah, sim. Quando a gente admite os nossos limites, sabe? Aí a gente abre espaço para essa força maior agir. A humildade, nesse sentido, não enfraquece. Pelo contrário. Ela conecta a gente com a fonte do poder real. É um convite para parar de confiar só na gente mesmo. Isso muda totalmente a forma de encarar a vulnerabilidade, né? E me faz pensar, se a gente reconhece que não sabe tudo, isso não leva a querer aprender mais? Seria essa outra face da humildade? Com certeza. A pessoa humilde está sempre aberta a aprender, para ser corrigida. Lá em Provérbios 9,9 diz que ensinar o sábio o torna ainda mais sábio. Verdade. A humildade deixa a gente flexível, ensinável, pronto para crescer. Já o orgulho? O orgulho endurece, trava tudo. Impede o crescimento. Exato. Não é sair aceitando qualquer crítica, claro, mas ter segurança para ouvir, pensar a respeito e aprender sempre. Certo. Muito bom. E como essa atitude interna vira ação, assim, no trato com as pessoas? Penso logo em Jesus lavando os pés dos discípulos lá em João 13. Aquilo foi um choque na época, né? Nossa, foi revolucionário. Mostra bem a terceira dimensão, a humildade que se mostra no serviço que não busca nada em troca. Serviço desinteressado. Isso. Filipenses 2, versículo 3, fala pra gente considerar os outros superiores a nós mesmos. Que é algo bem difícil. É desafiador, mas não é falsa modéstia, nem se rebaixar. É genuinamente colocar o bem do outro como prioridade por amor, sem esperar aplauso. O foco muda, sabe? Sai da gente e vai pro outro. Entendi. Mas e na hora do aperto? Quando a gente é pressionado, testado, é fácil ser humilde quando tá tudo bem, né? Pois é. Aí entra a quarta dimensão. Humildade como força sob pressão. Força. Sim, força. Diante da provação, da injustiça, a reação mais comum é raiva, querer revidar, se defender com unhas e dentes. A humildade, não. Ela âncora a pessoa na confiança em Deus. Lembra de Romanos 8:28? Que Deus age em tudo para o bem de quem o ama. Sim, um clássico. E 1 Pedro 5, versículos 6 e 7, aconselha a gente a se humilhar debaixo da mão poderosa de Deus, jogar para Ele a ansiedade, para que Ele nos exalte no tempo certo. É uma confiança ativa, não é ser passivo. Confiar no tempo de Deus, em vez de tentar forçar a nossa própria subida. Isso leva a gente para a ideia final, então.
A humildade não é o ponto final. Exatamente. A quinta dimensão é entender a humildade como o caminho para a exaltação que vem de Deus. Ah, então é um meio, não um fim. Isso. É um meio que Deus escolheu. A vida de Jesus mostra isso perfeitamente. A humilhação total da cruz veio antes da exaltação máxima. Filipenses 2, de novo, versículos 8 e 9. A ressurreição e a glória. Exato. E essa exaltação divina é diferente de fama, de sucesso do mundo. É algo duradouro, com significado real, que vem de Deus. Então, pensando em tudo isso, aqueles momentos que testam nossa humildade, talvez a gente não devesse ver como ameaça, né? Mas como chance de ser moldado, de desenvolver essa fé mais profunda. Essa fé extraordinária. Perfeito. O caminho parece o contrário do que o mundo prega, mas as escrituras mostram que ele leva para um tipo de grandeza que realmente importa. Exatamente. E um ponto final para a gente pensar é, essa humildade que a gente está falando, ela não busca o reconhecimento das pessoas, sabe? Não busca o aplauso. Não. O foco dela é na relação com Deus, na vertical. A exaltação que pode vir depois é divina, muitas vezes nem é notada pelo mundo, mas é muito mais valiosa, é eterna. Cultivar essa visão é fundamental para quem busca uma fé que vai além do comum. Uma perspectiva que muda tudo mesmo. Que a gente possa abraçar essa jornada de humildade, né? Com certeza. É um convite diário. E olha, se essa nossa conversa sobre forjados na humildade tocou você de alguma forma, a gente convida, segue o Fé Extraordinária para não perder os próximos papos. Isso aí. Deixa também um amém aqui nos comentários se fez sentido para você. E aproveita para compartilhar essa mensagem com alguém que talvez esteja precisando ouvir hoje.